Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a nossa primeira unidade, tratando aqui do Direito Empresarial 3. Nós estamos na unidade 1, que é aquela unidade que trata das noções gerais dos títulos de crédito. E na última aula, nós tratamos sobre o item 1.6, classificação, o item 1.7, requisitos, e o item 1.8, espécies. E na aula de hoje a gente vai finalizar essa unidade 1 e a gente vai estudar os últimos dois itens do roteiro de vocês, que é o item 1.9, que nós vamos tratar do comércio eletrônico, e o item 1.10, que nós vamos tratar de algumas teorias sobre o momento que surge a obrigatoriedade do título. Então vamos lá? Papel na mão, não se esqueçam da dica, peguem o roteiro de aula e acompanhem pelo roteiro que está lá nos arquivos, materiais de aula, unidade 1. Então vamos lá, comércio eletrônico. Olha só, a gente está tratando de uma unidade que é uma unidade geral, né? Que traz algumas noções gerais sobre a existência dos títulos de crédito, sobre o que é crédito, sobre o que é título, quais são as características desses títulos. Por que a gente vai tratar do comércio eletrônico? Porque, gente, o comércio eletrônico foi uma evolução natural que ocorreu no comércio, né? Então, com a evolução natural do comércio, com essa nova modalidade de comércio que foi introduzida, a gente descobriu novos meios de negociação. Então, por isso que a gente tem que tratar aqui do comércio eletrônico nesse âmbito dos títulos de crédito. Vamos relembrar um pouquinho da história para a gente localizar e perceber a importância do comércio eletrônico nessa história. Bom, primeiramente a gente tem que se lembrar que as noções de comércio, de troca, vieram do escambo, né? Lá no início, quando a gente precisava de alguma coisa que a gente não tinha e o outro tinha, a gente ia lá e trocava, né? Então eu produzia trigo, o outro produzia roupa, casaco de pele, né? Então eu ia lá, dava o trigo para ele e ele me dava o casaco. Então o escambo foi o primeiro meio de comércio existente. E era um meio rudimentar. Por quê? Porque eu só realizava o escambo, a troca, se eu precisasse ou se a outra pessoa concordasse com aquilo que eu queria trocar com ela. Então essa foi o primeiro tipo de comércio que se tem notícia. Bom, logo depois veio a moeda que substituiu o escambo. E a moeda, gente, foi um meio muito eficiente. Por quê? Porque a moeda, com a invenção da moeda, eu não ficava sujeito, né, à aceitação daquela pessoa. Ela podia muito bem não querer trigo e trocar o casaco de pele dela com o meu trigo, mas a moeda todo mundo aceitava. Então a moeda facilitou muito as negociações porque ela já não estava sujeita mais a essa aceitação, né, da mercadoria de troca. Então a moeda foi a grande evolução aí do comércio e com certeza intensificou o comércio. Bom, só que foi evoluindo, né? O comércio foi evoluindo e surgiram novos meios de negociação para facilitar ainda mais esse comércio. E aí, lá no final de 1800, início de 1900, surgiram os títulos de crédito tradicionais, letra de câmbio, nota promissória, cheque. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a moeda não era o meio mais eficaz de representar aquela negociação, né? Às vezes, pensa comigo, né? Eu moro em Goiânia e quero comprar alguém, quero fazer um comércio com alguém lá do Rio de Janeiro. Pensa em 1900, por exemplo, né? E aí eu tinha que viajar a cavalo, de carruagem, com todas aquelas moedas, voltar para Goiânia, né? Ou voltar para uma determinada região. Muitas vezes eu era assaltado, eu perdia isso no caminho, né? Então a gente estava sujeito a todo tipo de intempérie acontecer.
Então, os títulos de crédito nasceram para isso, para facilitar, né, para representar a moeda que mais tarde seriam trocados pela moeda. Então, os títulos de crédito também surgiram para facilitar as negociações comerciais. E agora, mais recentemente, nasceu uma nova modalidade que vem substituindo os títulos de crédito tradicionais, que é o comércio eletrônico, né? Então, o comércio eletrônico também é um novo meio de evolução, né? Um novo meio de negociação que vem substituindo os anteriores. Veja só, ele não elimina, ainda existe título de crédito, ainda existe moeda, ainda existe escambo, mas, né, ele já substitui grande parte aí das negociações tradicionais, certo? Então, o comércio eletrônico é esse que é realizado através de um meio virtual, realizado através da internet. O que vale aqui é o meio que eu utilizo. Não é o que eu compro, o que eu deixei de comprar, se é um objeto físico, se é uma música, não é isso. O que vale é o meio que eu utilizei. Se essa compra foi realizada através da internet, é um comércio eletrônico. Então, olha só. Então, uma coisa que aconteceu nessa troca do comércio tradicional, que usava títulos de crédito, para o comércio eletrônico, que utiliza um meio virtual, é que o papel deixou de ser usado, né? Porque antes as negociações, elas eram instrumentalizadas por um meio físico. A gente ia lá, a gente assinava um contrato, muitas vezes reconhecia a firma desses contratos, as partes saíam de lá cada uma com um contrato ou com um título de crédito. Então havia a materialização. O que que acontece, gente? Com a evolução e a realização das negociações através do meio virtual, através da internet, a gente deixou de usar o papel, né? E todas as negociações estão sendo realizadas através do comércio eletrônico, sem essa instrumentalização. Lembra lá que quando a gente tratou dos princípios, eu falei para vocês do princípio da desmaterialização dos títulos de crédito, que o princípio da cartularidade, né, ele estava sendo apaziguado por essa desmaterialização dos títulos de crédito? Pois é, o comércio eletrônico é um dos grandes responsáveis por isso. Bom, o que que caracteriza então esse comércio eletrônico? O que que é? Nada mais é, gente, do que compra e venda de produtos, de serviços através da internet, através da transmissão eletrônica de dados, gente. Novamente, já disse isso para vocês quando a gente estava falando um pouquinho atrás. Não importa, gente, o que eu estou comprando, se é uma música, se é um carro, se é alguma coisa no Mercado Livre, na OLX, não importa. Para ser caracterizado como comércio eletrônico, o que importa é o meio que eu utilizei para manifestar a minha vontade. Lembre-se, contratos existe manifestação de vontade. Qual é o meio que eu utilizei para manifestar a minha vontade? É o meio virtual. Eu não uso mais papel. Agora, se eu preciso de uma assinatura, eu vou utilizar a assinatura digital. Isso é muito fácil, gente, vocês perceberem, né, no nosso meio. Nos escritórios de advocacia, quando nós precisamos assinar um documento, nós assinamos eletronicamente as nossas petições, nós manifestamos a nossa vontade através da assinatura eletrônica digital. A mesma coisa aqui quando eu faço uma compra e venda, quando eu realizo qualquer tipo de comércio via internet. Bom, o que é o X desse negócio? Gente, ele surgiu da própria dinâmica da atividade empresarial, da evolução natural das coisas, sem regulamentação estatal. Não foi o Estado que criou o comércio eletrônico e falou como a gente devia fazer. O Estado acordou tarde, né? Eu acho que o Estado achou que esse meio de evolução não ia pegar,
não regulamentou, e quando o Estado acordou, já haviam normas próprias, regras próprias para o uso da internet. Antes da gente falar sobre esse marco regulamentador aí, né? Outra coisa que é importante ser observada no comércio eletrônico é que grande parte, desculpa, gente, grande parte das negociações ocorridas aí no meio virtual são entre empresários de um lado e consumidores de outro lado. O que é isso, gente? É a chamada relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, a grande maioria das relações que acontecem utilizando a internet são entre consumidores e empresários, configuradas como relação de consumo, gente, e não são nas relações interempresariais. O que são relações interempresariais? São contratos com dois empresários, onde tem um empresário de um lado e um empresário do outro. Ocorre contrato interempresarial? Ocorre demais. Só que a grande maioria são entre fornecedores e consumidores. Outra coisa bastante importante e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eu acabei de falar para vocês que existe uma diferença entre contratos de consumo e contratos entre empresários, né? Os contratos de consumo nós não vamos estudar aqui, vocês vão estudar lá no direito do consumidor, lá no 10º período. Os contratos empresariais vocês já estudaram, são aqueles que a gente estuda lá no direito empresarial 1, são aqueles contratos onde eu tenho um empresário de um lado e outro empresário do outro lado, não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, certinho? Então, olha só. Então, só voltando aqui um pouquinho. Eu disse a vocês que o comércio eletrônico, ele nasceu dessa dinâmica empresarial. Foi uma evolução aí do próprio comércio, né? Que foi criando meios de se desenvolver, né? Veio a internet, com a internet surgiram esses novos meios de troca. Bom, como eu disse anteriormente, não foi o Estado que regulamentou em um primeiro momento as relações que aconteciam na internet. O Estado demorou a acordar. Quando o Estado acordou, ele elaborou um decreto que já foi em 2013, e nós estamos falando da nossa realidade brasileira, não estamos falando de outra realidade. E esse decreto, que é o decreto número 7.962 de 2013, ele teve como foco a regulamentação das relações de consumo. Ele não teve como foco as relações empresariais. Ele veio falando como deveria ser a informação, de que jeito deveria ser repassada a informação para o consumidor, no caso da aquisição de determinado produto ou de determinado serviço. Ele veio explicar como deveria ser o atendimento ao consumidor em caso de reclamação. Ele veio explicar como que funciona o direito de arrependimento do consumidor no caso das compras utilizando este chamado comércio eletrônico ou meio virtual. Então, novamente, o foco, gente, foi o direito do consumidor. Então, olha, a primeira regulamentação que nós tivemos foi uma regulamentação do comércio eletrônico no sentido de proteção do consumidor. Foi uma regulamentação do que já estava disposto no Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, tá bom? Então, o que eu tenho que pensar e raciocinar com isso? Bom, então se o comércio eletrônico for realizado entre dois empresários, as regras desse decreto não vão ser aplicadas.
porque as regras desse decreto só vão ser aplicadas, gente, se estiverem nos dois polos da relação, um fornecedor de um lado e um consumidor do outro lado, certo? Bom, outra coisa também importante sobre o comércio eletrônico. Desde que ele surgiu, gente, várias mudanças ocorreram e a doutrina costuma dizer que essa mudança realmente revolucionou o mercado de consumo. Por quê? Porque o comércio eletrônico, gente, ele promove uma maior competição empresarial. Como assim promove uma maior competição empresarial? Gente, ela elimina barreiras, ela elimina intermediários. Alguns contratos, gente, de colaboração empresarial, como por exemplo os contratos de representação, de distribuição, tendem a desaparecer. Por quê? Porque nessa forma de contratação, né, existe uma grande competição e existe possibilidade da indústria falar direto com o consumidor, sem necessidade nenhuma de qualquer tipo de intermediário. Eu tenho como fazer o pedido diretamente da fábrica, né? Quando surgiu o comércio eletrônico, gente, era impossível a gente entrar na homepage de uma fábrica e fazer o pedido direto da fábrica. Hoje já existe essa possibilidade. Você faz o cadastro direto e compra direto. O que é isso, né? É a eliminação dos intermediários, né? É o fim, né, de algumas profissões, a representação comercial, a distribuição, que são os chamados contratos de colaboração empresarial. Outra coisa também que tem sido revolucionária nesse mercado é a facilitação da negociação chamada P2P, né? P2P, é pessoa para pessoa. Nesse novo modelo de negociação, de pessoa para pessoa, as pessoas, gente, passam a ter acesso a diversas modalidades diferentes de bens ou serviços sem necessariamente ter que pagar. Olha aí, por exemplo, a OLX, olha o Desapega, né? Que necessariamente eu não preciso comprar nem vender nada, mas eu posso trocar, eu posso doar, né? Então, é essa nova modalidade que nós chamamos de compartilhamento virtual. Então, essa nova evolução do comércio eletrônico abrange também essa modalidade de negociação, que não é única e exclusivamente a compra e venda, mas a gente pode realizar outras trocas monetárias que não sejam necessariamente a compra e venda. E o que é essencial nessa nova economia de mercado, né? O que contribuiu para que a gente chegasse nesse modelo de evolução que nós temos hoje do comércio eletrônico? Primeiro, né, é o capitalismo, é o aumento do estoque ocioso de bens, né? Eu vou comprando, aquilo vai sobrando, eu não tenho para quem dar, eu não tenho para quem doar. Então chega num momento que eu tenho que inventar alguma coisa para ficar livre de tudo aquilo que está ocioso na minha casa, né? Nem que seja para doar, né? Então esse aumento, esse sistema capitalista contribuiu muito com isso. E o segundo grande fator determinante para a gente ter desenvolvido esse comércio eletrônico de compartilhamento foi a criação dos smartphones, né? Sistemas de pagamento online, proliferação das redes sociais. Agora, em todo momento, você está se comunicando, as outras pessoas estão te vendo, né? Eu uso a internet em qualquer lugar, vocês assistem aula pelo telefone. Então, o avanço tecnológico, sem sombra de dúvidas, contribuiu bastante aí com essa nova economia, com a adoção aí do comércio eletrônico. Bom, e quais seriam aí as características fundamentais desse novo modelo econômico? Bom, a primeira delas, gente, é que... Ai, desculpa, gente.
é que esse mercado se autorregula sozinho. Lembra que eu falei para vocês que o mercado surgiu, as regras surgiram? Só depois o governo acordou, depois de não sei quantos anos que o comércio eletrônico já existia e criou uma norma, mas essa norma, né, não abrange todos os tipos de negociação via internet, abrange apenas a relação consumidor-fornecedor. Então, é um mercado que se autorregula, que cria as regras próprias. Outra coisa que acontece nesse novo modelo econômico, gente, é que ele é desburocratizado, é democratizado, né? E ele favorece o empreendedorismo. Qualquer pessoa, né, que quiser ser empreendedor, vender alguma coisa, vai se utilizar desse meio para comercializar, né? Eu vejo aí as amigas da minha filha, tem uma que tem nas redes sociais receitas fitness, né? E faz ginástica e tudo mais. Então, assim, democratização, gente, é um meio que permite tudo, né? Que permite qualquer pessoa ser empreendedora. E a última característica, e assim, que para mim é o must desse modelo, é que quebrou o monopólio estatal, né? Que nos modelos anteriores do uso da moeda, dos títulos de crédito, havia um certo monopólio estatal, um regulamento estatal e um controle do Estado sobre a utilização daqueles meios utilizados para o comércio, né? Hoje não, né? Pensa aí, por exemplo, na briga dos taxistas com os motoristas de aplicativo, né? Surgiu aí o aplicativo, os taxistas, né? Táxi é um monopólio estatal e acabou que o Uber tá aí, tá funcionando, se solidificou no mercado sem nenhum tipo de regulamentação, enquanto lá os taxistas que sofrem toda a intervenção governamental, né? Acabaram que foram prejudicados, mas, né? O que está errado? O Uber? Não, está errado aí a regulamentação estatal sobre os taxistas. E aí a gente passa para um assunto bastante interessante dentro dessa seara que é o comércio eletrônico, que é o uso das criptomoedas, é o Bitcoin, né? Então aqui nós não vamos aprofundar no Bitcoin, porque não é nosso interesse fazer um curso sobre o Bitcoin, mas a gente vai dar uma noção do que seja essa criptomoeda e por que ela vem causando tanto alvoroço no mercado. Bom, gente, como eu disse a vocês, esse comércio eletrônico que nasceu sem regulamentação estatal, ele ajuda a quebrar esse monopólio do Estado sobre o dinheiro, né? Por quê? Porque ele criou um novo meio de negociar através do ambiente virtual, que foram as criptomoedas. Então, olha só, até hoje a moeda é monopólio do Estado. Quem cria o dinheiro é o Estado. As criptomoedas não, tá bom? Foi uma criação da internet, foi uma criação do ambiente virtual sem nenhuma regulamentação estatal. São os próprios usuários que fazem as regras. Bom, na verdade, gente, o Bitcoin ele foi criado em 2008 através de um artigo que foi publicado num fórum de criptografia que foi assinado por Satoshi Nakamoto. Até hoje não se sabe se isso era um nome de verdade ou um pseudônimo, porque ele desapareceu, nunca mais apareceu em nada, em nenhum fórum, né? Ele apareceu durante um tempo aí e depois desapareceu, nunca mais usou esse pseudônimo Satoshi Nakamoto. Então, na verdade, é incerto. A única coisa que a gente sabe é que ele publicou esse artigo explicando o que seria a moeda e como seria o seu uso, e desde então a moeda vem sendo utilizada. Hoje mesmo eu li nas redes sociais, né, no TRT, salvo engano, eu li no site da Rota Jurídica, que foi feita uma audiência trabalhista ontem e o pagamento foi feito com uma empresa que a sede dela é localizada nos Emirados Árabes e que o pagamento foi feito através de bitcoins. Foi o primeiro acerto trabalhista onde foi feita uma negociação através do pagamento de bitcoins. Então, o que é Bitcoin? É uma criptomoeda. O que é uma criptomoeda? É uma moeda da internet,
né, que não é uma moeda física. Essa moeda, ela utiliza a tecnologia que nós chamamos de peer-to-peer. O que é isso? É a tecnologia ponta a ponta, para criar um sistema de pagamentos online que não tem nenhum tipo de intermediários. Então vamos lá. Resumo: é uma moeda eletrônica que é controlada, né, através da internet, usando essa tecnologia ponto a ponto, para fazer pagamentos online. Então, eu não tenho um papel, eu não tenho um meio físico para representar essa moeda. Detalhe: o código do Bitcoin é aberto. Todo mundo participa ali. Tem um design público, não existe proprietário, não existe controlador ou pessoas que participam do sistema de gerenciamento. Na verdade, aí vocês podem perguntar assim, mas por que então eu trabalharia nesse sistema do Bitcoin, né? Qual é a minha premiação? Por que eu vou trabalhar nesse código, desenvolver e fazer alguma coisa, né? As pessoas que são os programadores, eles são premiados com bitcoins, né? Eles são chamados de mineradores. Eu não sei bem explicar isso para vocês, é uma coisa bem aprofundada aí do ramo de processamento de dados, mas essas pessoas que trabalham nesse código-fonte, no programa inicial, elas são premiadas. É como se você fizesse um joguinho, participasse aí do joguinho e ganhasse aquelas moedinhas desses joguinhos que a gente ganha. Então, todas as pessoas que participam, né, do código, alimentando o código do Bitcoin, tem algum tipo de premiação. Então, por isso que elas continuam participando, né? Então, qual é a vantagem, gente? O comércio eletrônico tradicional, esse que a gente vai, por exemplo, compra alguma coisa no Mercado Livre, ele é sempre realizado através de um intermediário. Na hora do pagamento, eu vou utilizar um boleto bancário, eu vou utilizar um cartão de crédito, eu vou utilizar uma instituição financeira, vou utilizar o PayPal, que é uma empresa de pagamentos online, né? Então, todo comércio eletrônico que eu realizo, ele vai se lastrear em uma moeda oficial, seja dólar, seja real, seja lá qual for a moeda. As transações que eu faço com Bitcoin não dependem de nenhum intermediário, eu vou negociar diretamente lá na plataforma do Bitcoin, né? Então é uma nova moeda, não tem intermediários, não tem uma moeda representando. Eu vou comprar Bitcoin, eu vou pagar em Bitcoin, tá? Então, no caso do TRT que eu falei para vocês, eles converteram para real. Na hora do acordo trabalhista, né, converteram o que aquelas bitcoins valiam em real. Então, gente, o Bitcoin realmente é uma nova moeda que concorre com essa moeda estatal, concorre com real, concorre com dólar, concorre com todas as outras moedas que a gente tem. O que nós sabemos, gente, é que o futuro da moeda é incerto. Nós não podemos dar a certeza que ela vai continuar insistindo. Por quê? Porque ela representa a quebra do monopólio estatal e ela não é regulamentada. Então, pode ser que o Estado regulamente, né, e aí a moeda deixe de existir. Por quê? Para o Estado, né, o Estado vai perder o poder se ele perder o monopólio da moeda, né? Ele faz o controle da economia através da moeda. E é bom a gente lembrar também, gente, que o Bitcoin é o primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado, né? Não existe aí um comando central, não existe intermediários, não existe nada disso. O valor, né, que é dado para o Bitcoin são as pessoas que atribuem esse valor, não é lastreado em nenhum câmbio oficial. Existe segurança? Existe sim. Isso é uma coisa que é bastante conversada aí a respeito da moeda. Por quê? Porque todas as transações realizadas na moeda, elas são registradas em um sistema, é como se fosse um livro razão público, né? Que quando você compra a moeda é registrada lá, quando você paga com a moeda é registrada lá, de modo que isso, gente, isso é chamado de blockchain.
Esse sistema de registro ele fica disponibilizado para os usuários, de modo que é impossível você utilizar a moeda duas vezes. E ele exige também, gente, um sistema de criptografia de chave pública que vai exigir duas assinaturas, a de quem compra e a de quem vende, né? Então, assim, não tem como, tá? Então, o sistema, nesse sentido, é um sistema bastante seguro. Então, assim, pagar com Bitcoin não existe nenhum risco de prejuízo. O único prejuízo que a gente sabe é que realmente o futuro é incerto da moeda. A gente não sabe o que o governo pode decidir de agora para frente. Então é isso, gente. Meu objetivo aqui para vocês era simplesmente mostrar que existe um comércio eletrônico, que esse comércio eletrônico mudou, né? E ele evoluiu e que existem vários intermediários trabalhando aí no sistema de pagamento desse comércio eletrônico, mas também existe uma nova moeda que foi criada para instrumentalizar não só o comércio eletrônico, né? Você também pode usar para fins de investimento, mas ela é bastante utilizada no comércio eletrônico, que são os bitcoins. E aí, vamos passar aí para a parte final da aula de hoje, vamos falar sobre as teorias sobre o momento da obrigatoriedade do título. O que é isso, pessoal? Bom, discute a doutrina sobre o momento em que nasce o título de crédito. E existem várias teorias falando quando o título de crédito nasce. Se é quando o devedor emite o título, ou se quando ele paga o credor e entrega esse título para o credor. Então, são várias as teorias. O primeiro grupo de teorias que discute o momento em que nasce o título de crédito são as chamadas teorias contratualistas. Esse grupo de teorias fala assim, olha, quem emite um título de crédito está emitindo um contrato, só que é um contrato diferente, é um contrato de câmbio, né? E esse título constituiria um direito novo e autônomo. Bom, essas teorias não são as melhores que explicam o momento da obrigatoriedade do título. Por quê? Porque contrato, quando eu faço um contrato, ele pressupõe acordo de vontades. E os títulos de crédito dependem da vontade de uma só pessoa, que é o devedor. Eles nascem a partir da vontade de uma pessoa. Eu preciso de uma pessoa só para criar o título de crédito, que é o devedor do título de crédito. Então, esse grupo de teorias não vingou, não foi para frente, não foi o que prosperou. Segundo grupo de teorias são as teorias chamadas, a teoria chamada teoria da aparência. O que essa teoria diz? Que a obrigação cambiária nasceria da aparência de vontade, independente da vontade que ele tem. Como assim? Eu finjo que quero uma coisa, independente do que eu quero. Bom, a crítica que se faz a essa teoria é que a simples aparência, a simples manifestação ali de emissão não me torna devedor, né? A obrigação de pagar o título só vai nascer a partir do momento que eu realmente crio esse título, manifesto minha vontade, entrego esse título para o credor. É uma teoria totalmente sem base para explicar aí o título de crédito. Uma outra teoria é a teoria do duplo sentido da vontade. Ela diz que quando eu emito o título de crédito, eu tenho intenção, né, de dar para o credor um título, mas que eu guardaria para mim as minhas exceções pessoais em face do credor originário. É como se eu emitisse a minha declaração de vontade com um duplo sentido. Teoria também que não prosperou, porque a vontade é uma só, é pagamento, né? Se eu emitir o título é porque eu queria criar aquele documento. Então também essa teoria não prosperou. Qual é a teoria que prosperou no direito brasileiro? É a teoria da declaração unilateral da vontade. Para surgir a declaração cambiária, basta uma vontade, que é a vontade do devedor, né?
Então, para criar o documento, gente, basta que quem represente aí a obrigação tenha essa vontade de criar esse documento. Então, é a teoria que mais explica aí a criação dos títulos de crédito, porque ela explica a natureza da fonte da obrigação cambiária. Mas essa teoria, gente, tem um pontinho nela que causa bastante discussão na doutrina. Mas qual é o exato momento? Tudo bem que basta uma vontade para nascer a obrigação cambial, mas qual é o momento que nasce a obrigação? Duas teorias explicam, teoria da criação e teoria da emissão. Primeira teoria, a teoria da criação. Ela diz que os títulos de crédito, gente, nascem no momento que eles são assinados, no momento que eles são criados, gente. O credor, nessa teoria, ele assume um papel passivo, né? Ele é um mero agente, ele é um mero receptor do título. Para essa teoria, gente, a obrigação cambiar, ela vai se aperfeiçoar quando o título é criado a partir do momento da assinatura do devedor. Então, voltando aqui, só um minutinho. A teoria da declaração da vontade é aquela que diz que basta uma vontade para o título nascer, que é a vontade do devedor. O que se discute é qual o momento certo que surge o título, se é pela teoria da criação ou pela teoria da emissão. Na teoria da criação, o título estaria criado quando esse título é assinado. E pela teoria da emissão, o título nasceria, gente, não quando ele é assinado, mas quando eu pego ele assinado e entrego nas mãos do credor. Então, a teoria da emissão, apesar de, cuidado para não confundirem, emissão a gente entende como assinatura, mas não é isso. Seria a assinatura e entrega voluntária, lógico, nas mãos do credor, tá? Então, essas são as duas vertentes aí da teoria da criação, que os títulos seriam declarações unilaterais da vontade. Bom, qual foi o momento correto adotado pela teoria brasileira? Depende. Tem alguns momentos que a lei adota o momento da criação, da assinatura do título. Tem alguns momentos que ela adota a teoria da emissão. Precisa haver a entrega para o credor. Para eu saber, eu vou ter que analisar aquela lei específica daquele título de crédito, para eu saber se naquele caso específico adotou-se a teoria da criação ou a teoria da emissão. Mas lembrando, quanto ao momento que nasce a obrigação, teoria do ato unilateral da vontade, que se subdivide em teoria da criação ou da emissão. Qual foi adotada pela doutrina brasileira ou pela legislação brasileira? Depende. Existem momentos em que se adota a teoria da criação e existem momentos em que se adota a teoria da emissão. E tem uma última teoria que aí no material de vocês, que é a chamada teoria dos três momentos, dentro dessa teoria do ato unilateral da vontade, que foi uma teoria desenvolvida por Pontes de Miranda, que fala que existem três momentos diferentes quando o título de crédito vai ser criado. O da subscrição, né, que é quando o subscrever é assinar. O do contrato, da manifestação de vontade com o credor de boa-fé, e o da apresentação, que seria o momento da cobrança do título de crédito. É legal, essa teoria aí representa bem, porque realmente, olha, primeiro eu crio o título, manifesto a minha vontade, né, entrego o título para o credor e depois eu faço a cobrança desse título de crédito. Mas na prática, nossa legislação não adotou essa teoria dos três momentos, né? O título, a apresentação não representa o momento, não representa aí
é o momento da obrigatoriedade do título. Seria apenas a criação, a teoria da criação ou da emissão que foram adotadas aí pela nossa legislação. Então é isso, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Um grande beijo para vocês e na próxima aula começamos a unidade 2.